Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Oftalmo Curso. Dessa vez, uma aula muito importante, tá? Todas as questões do CBO praticamente vão cair alguma coisa sobre equação de Gauss. Então é uma equação que a gente precisa saber, a gente precisa estudar ela e aprofundar. Vocês vão ver na apostila que tem muitas questões de equação de Gauss, vão ter QR Codes, maneiras de vocês verem questão por questão, e a gente vai discutir todas elas também em outras aulas. Mas aqui é o nosso primeiro contato com a equação de Gauss, para a gente tentar entender como é que funciona essa equação. Legal? Então, eu vou dar dois exemplos só, mas são exemplos legais de provas do CBO, onde a gente consegue abordar isso de uma maneira bastante eficaz. Legal? Para que serve a equação de Gauss? A equação de Gauss, a gente viu que eu posso traçar o caminho do raio a partir de uma lente ou de um espelho. Legal. Se eu traçar bem certinho, bem bonitinho, quadriculado, bem perfeito, eu vou achar o resultado dessa equação. Eu consigo medir com uma régua o tamanho da minha imagem, eu consigo medir a distância focal exata. Mas se eu quiser fazer isso de uma maneira bem mais definida, eu preciso então usar a equação de Gauss. Então, às vezes o CBO vai perguntar, uma imagem que está entre o foco e a lente, qual que vai ser a imagem? A imagem vai ser formada virtual, grande e direta. Então isso aí a gente consegue decorar, a gente também consegue desenhar. Mas a equação de Gauss é um aprofundamento dessa ideia. Por quê? O CBO viu que estava muito fácil, então ele falou, não, vamos aprofundar isso, porque eu quero que o aluno ele saiba usar a física para definir aonde está a distância focal, aonde a imagem vai ser formada e qual o tamanho dessa imagem. É para isso que serve a equação de Gauss, beleza? Então vejam, um objeto está situado a 25 centímetros de uma lente de distância focal de 50. Beleza. A que distância da lente será formada a sua imagem e qual a magnificação produzida por esta lupa? Se é lupa, ele nem precisava me falar ali a distância. Se é lupa, a imagem o objeto tem que estar entre o foco e o vértice da lente. Legal. Então cuidado que esse jogo de palavras, ele é importante, tá bom? Para a gente poder tentar entender isso. A minha distância focal é de 50 centímetros. Essa é a distância focal. Num espelho, essa distância focal tem aquela especificidade. Na lupa eu tenho esses dois pontos aqui, que é de onde parte o objeto e aonde será formada a imagem a partir dele. Legal? Então, se o meu foco ele é 50 centímetros, então aqui eu tenho o meu foco. O que é isso aqui? O dobro do foco é o centro óptico, né? Ou ponto antiprincipal, quando a gente fala de lentes, legal? Ponto antiprincipal ou o centro óptico que seria ali em relação ao espelho, legal? Qual é o poder dessa lente? Se ela foca 50 centímetros, 100 dividido por 50, então é uma lente de 2 dioptrias. Aonde está o meu objeto? Meu objeto está a 25 centímetros, portanto ele está entre o foco e a lente. Portanto, ele vai funcionar como uma lupa. Legal? Então a gente já sabe disso, é uma maneira importante da gente avaliar. O raio de luz que passa paralelo, como é uma lente, ele não reflete, ele refrata. Ele refrata do outro lado, passando pelo foco. O raio de luz que passa pelo centro da lente, ele não sofre refração. Aonde será formada essa imagem? Pela complementariedade dos raios. Então, eu prolongo o prolongamento desses raios, vai me dar uma imagem grandona. É uma imagem virtual? É, porque ela é formada pelo complemento desses raios, pelo prolongamento desses raios. E aqui no desenho, como ele é bem certinho, ela ficou ali em cima do foco, ficou a 50 centímetros. Então, se eu desenhasse essa questão, ela já estaria praticamente pronta, né? Em cima do foco. E qual é o tamanho do meu objeto? Bom, não dá para a gente ver direito. Poderia pegar uma régua e medir. Mas aparentemente ela é o dobro, não é? Parece que dois objetos cabem na imagem. Legal.
É claro que nem toda questão vai ser bonitinha assim, vão ter questões que você vai ter 0,8 milímetros ali de diferença. Para a gente saber isso matematicamente, não no olhômetro, a gente aplica a equação de Gauss para ver se ela vai dar certo. Legal? Essa é a famosa equação de Gauss, essa que vocês têm que decorar. Anotem, preguem na parede do banheiro, preguem na parede do quarto, para que todo dia vocês vão vendo essa imagem. 1 sobre f é igual a 1 sobre di, que é a distância da imagem, mais 1 sobre do, que é a distância do objeto. Tem maneiras de desenhar isso. Você pode desenhar I, a distância da imagem só com a letra I, e a distância do objeto com a letra O. Mas 1 sobre f igual a 1 sobre di mais 1 sobre do é uma maneira que eu gosto mais, eu acho que ela fica mais didática para a gente poder aprender. Então a distância, o inverso da distância focal é igual à soma do inverso da distância da imagem mais o inverso da distância do objeto. Então vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho foco? Tenho 50 centímetros. Então coloco o foco aqui. Eu tenho o que mais? Eu tenho a distância do objeto. O objeto está lá a 25 centímetros. Legal. Então formulei isso. O que eu faço agora? Agora eu tenho que inverter, não é isso? Eu pego isso, mais 1,25 e jogo, inverto, jogo para o outro lado. Então 1,50 avos, mais, vai para o outro lado como menos 1,25 é igual a 1 sobre di. E agora, o que eu faço? Agora eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 50 e 25? 50. Ah, eu não sei o mínimo múltiplo comum, vamos supor, de 13 e 42. Multiplica um pelo outro. 13 vezes 42, você vai colocar isso no denominador. Aqui é fácil, né? Então, o mínimo múltiplo comum é 50. Portanto, 50 dividido por 50, 1. 50 dividido por 25, 2. Menos 2, né? Por causa do sinal de menos. Portanto, menos 1 dividido por 50 é igual a 1 sobre di. O que eu faço? Eu inverto, né? Já que eles estão paralelos, eu dou uma cambalhota. Portanto, distância da imagem é menos 50 centímetros. Bom, o que é menos 50 centímetros? Serve tanto para o espelho quanto para a lente, tá? Quando nessa fórmula de Gauss eu tenho menos 50 centímetros, esse menos significa que a imagem é virtual, tá? Ela é formada pelo prolongamento desses raios. Então, menos 50, imagem virtual. Ela estará onde? A 50 centímetros, no foco de 50 centímetros, cujos prolongamentos dos raios está na direção desse foco. A gente vai ver. Legal? Mas a questão, ela me pede uma outra coisa. Ela me pede a magnificação produzida por essa lupa. Quanto que ela vai crescer? Aí eu vou usar uma outra fórmula. Então, a magnificação ou o aumento, né, ou a amplitude, é igual a menos I sobre O, menos o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, aí eu sei o quanto que ela ampliou ou magnificou, que também pode ser essa amplitude, essa magnificação, é igual a menos DI sobre DO, ou seja, menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. Eu tenho a imagem, a distância, o tamanho da imagem e o tamanho do objeto? Não tenho. Então, eu vou usar, eu tenho DI e tenho DO, tenho a distância da imagem do objeto. Então, qual que vai ser a resposta aqui? A amplitude ou a magnificação é menos o tamanho da imagem pelo objeto, ou DI menos 50, não é? Que a distância da imagem é menos 50. Esse númerozinho ele é importante, esse sinal ele é importante, porque menos com menos dá mais. E qual que é a distância do objeto? A distância do objeto é 25 centímetros. Portanto, ela tem uma magnificação de mais 2 vezes, tá bom? Então, ela cresce 2 vezes para a gente poder enxergar. Que é isso, olha, a imagem ela está exatamente aqui em 50 centímetros. E qual é o tamanho da imagem? Ela parece ser, e é realmente, o dobro do tamanho do objeto. E se falar assim, o tamanho do objeto é de 8 centímetros.
Qual será o tamanho da imagem? 16, só multiplicar por 2. Beleza, pessoal? Então, questãozinha tranquila de Gauss. Tem que fazer um monte para que isso seja natural. Vocês precisam fazer isso tudo que a gente falou em 3 minutos. Então, isso tem que ser muito natural, portanto, vocês têm que treinar muito, é muito importante fazer isso. Vamos fazer mais uma questão, só para a gente aprofundar e ver outras coisas que podem acontecer na equação de Gauss. Também questão do CBO. Um espelho côncavo, então agora já falou de espelho, não falou de lente. Ótimo, funciona da mesma maneira. Ele tem raio de 36 centímetros. O raio é o centro óptico daquela esfera onde é formado o espelho côncavo. Legal? Então, um objeto de 6 centímetros de altura, colocado numa distância de 24 centímetros do espelho, terá sua imagem formada com qual aumento linear? Quando a gente vê isso na prova, a gente desespera, puxa o cabelo. Não. Questão que tem que ser ganha, tá? Vocês têm que ganhar o ponto dela. Para, respira e vamos parte a parte. Vamos dissecar a questão para que isso se torne uma maneira bem fácil de avaliar, tá bom? Então eu tenho aqui o meu espelho côncavo, legal? É a concavidade dele. É um espelho que tem o raio de 36 centímetros. Se o raio tem 36 centímetros, o raio é o centro óptico. Se o raio é o centro óptico, o foco é metade do raio, é metade do centro óptico. Portanto, o ponto focal desse espelho é de 18 centímetros. O que significa isso? Se eu jogar raios paralelos nesse espelho, vindos do infinito, ou seja, vindos depois, né, antes do meu centro óptico, esses raios vão focar ali a 16 centímetros, a 18 centímetros. É isso que significa. Aonde que foi colocada o objeto? O objeto foi colocado a 24 centímetros. Portanto, aqui, entre o centro óptico e o foco. Legal? E o tamanho do meu objeto é esse aqui, ó, 6 centímetros. Bom, eu já lembro, é uma lente côncava. Então é como se fosse, é um espelho côncavo. Um espelho côncavo é como se fosse uma lente positiva. Beleza, uma lente convexa. Bom, eu lembro que quando o objeto está entre o centro e o foco, o que vai acontecer? É o que a gente faz na retina. Então eu já sei que a imagem vai ser invertida de cabeça para baixo, igual a retina, grande para que eu veja o detalhe da retina e direta. Então se lá nas respostas eu já tiver, por exemplo, tudo 3 centímetros, 4 centímetros, 6 centímetros e 8 centímetros, eu já vou lá e marco de uma vez. Não preciso nem usar a equação de Gauss. Então a gente tem que pensar, muitas vezes dá para fazer dessa maneira, tá bom? Então vamos lá, vamos desenhar. O raio de luz que veio paralelo, ele passa pelo foco. Legal, tranquilo. O raio de luz que passa pelo foco, ele volta paralelo. E portanto, esse espelho é um espelho que vai crescer a imagem, só que ela vai ficar de cabeça para baixo. É um espelho que deixa você de cabeça para baixo, né? É o espelho de maquiagem, de barbear, só que você está muito longe do espelho. Quando que ele vai ficar grande de cabeça para cima, direto? Quando você ficar bem próximo do espelho para fazer a barba. Então, legal. Aqui eu já sei que está bem longe, eu já vejo ali mais ou menos o tamanho da imagem que foi formada, mas para eu saber exatamente, eu preciso fazer a equação de Gauss. Então, vamos aplicar a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Legal. Eu tenho a distância focal? Tenho. 18 centímetros, metade da distância do raio. Eu tenho a distância do objeto? Tenho. 24 centímetros. Legal. 1 sobre 18, jogo 1/24 para o lado de lá, ele fica negativo. Então, 1/18 menos 1/24 é igual a 1 sobre DI. Bom, vamos imaginar que eu não sei qual é o mínimo múltiplo comum. Multiplica um pelo outro, tranquilo. Eu lembrei qual que é o número que é dividido por 18 e também é dividido, o menor número que pode ser dividido por 18 ou 24. Não precisa ser o mínimo múltiplo comum, pode ser qualquer número que vai dar certo, inclusive a multiplicação dos dois. Nesse caso eu pus 72 aqui, tá bom?
72 dividido por 18 dá 4. 72 dividido por 24 dá 3. Beleza? 4 menos 3 dá 1. Então, aqui deu 1. Legal? 72, né, que é positivo, é igual a DI, portanto, DI é igual a 72. Então, qual é a distância que a imagem vai ser formada? 72 centímetros. Antes, então, ou depois, né, dependendo de onde você vê, da distância do raio, que é 36 centímetros. Mas ele perguntou qual vai ser o tamanho da imagem. Bom, o tamanho da imagem eu tenho que pensar em magnificação. Então, a ampliação, né, ou o aumento, é menos aí tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, ou menos a distância da imagem pela distância do objeto. Esse menos é importante, tá bom? Legal. Então vamos lá, eu tenho a distância da imagem e a distância do objeto. Portanto, a magnificação, o aumento vai ser menos 72, né? Porque aqui é positivo. Então, menos 72 dividido por 24. 72 dividido por 24 vai dar menos 3 vezes. O que é menos 3 vezes? Isso é importante. Quando na equação de Gauss aparece para mim menos, significa que a imagem é virtual. Quando na amplitude, na magnificação, aparece menos, significa que ela diminui 3 vezes? É uma minificação? Não. Quando aparece menos 3 vezes, é uma amplitude. Tá? Ela vai aumentar 3 vezes. Esse menos significa que a imagem é de cabeça para baixo, invertida e indireta. Tá bom? Cuidado, tá? Para que eventualmente em alguma questão a gente confunda isso. Bom, então 3 vezes, menos 3 vezes é um aumento de 3 vezes. Isso. E se fosse uma minificação, como é que seria? Seria menos 0,3. Então, se fosse 0,3 a resposta, é porque a imagem vai ficar invertida, só que pequenininha, tá bom? Então, seria mais ou menos esse padrão aí para a gente usar. E é isso mesmo? É. Então, a minha imagem, ela magnifica 3 vezes. Ela ficou, ao invés de 6 vezes 3, 18, 18 centímetros, menos 3, porque ela está indireta, ela está de cabeça para baixo, tá bom? E ela é virtual? Não, porque aqui deu, na equação de Gauss, mais 72. Portanto, ela é formada por raios reais. Então, ela é real. É uma imagem que pode ser projetada. Legal, pessoal? Equação de Gauss tem que fazer. Então, vocês têm que fazer 1, 2, 3. Tem variante, uma pede uma coisa, pede outra, inverte a equação, põe 2 lentes. Então, é importante depois entrar nas apostilas e observar os QR Codes, porque a gente vai falar questão por questão como é que elas são feitas. Isso vai facilitar muito para vocês. Não deixem de estudar, isso é essencial para o aprendizado de vocês. Aí vocês vão tirar total nessa prova de óptica e aí já ser aprovado tranquilamente na primeira prova. Legal, pessoal? Grande abraço, até semana que vem e tchau.